Oi, oi, amores da titia. Finalmente o vídeo sobre porcentagem vai sair. Bem, vamos lá. O que significa pensar em porcentagem? Quem é o símbolo que indica porcento? Então vamos lá. Pensar em porcentagem significa pensar quantas partes foram tomadas de um todo de 100, ok? Porque fica por 100, ou seja, por cento, tá bom? Então, é pra gente lembrar aquelas fraçõezinhas que a gente tinha assim, ó, 2 sobre 100, 2 centésimos. 2 centésimos nada mais é que 2 por 100, ou seja, 2%. 2%. Ok? O símbolo de porcento é esse que a gente tem aí, como se fossem duas bolinhas e uma barrinha, tá vendo? No meio. Bem, vamos ao que interessa. Toda vez que a gente estiver tratando de porcentagem é para dar essa ideia. Peguei 100 coisas e aí tomei uma parte dessas 100, aí a gente está pensando em porcento, ok? Bom, a fração decimal, aí a gente tem aí, por exemplo, nesse caso que eu dei aqui, 2 centésimos é a fração decimal. Lembra das frações decimais? As frações que tem o denominador 10, 100, 1000, 10.000, né? Número decimal. Número decimal é quando eu penso 2% ou 2 centésimos. Lembra que a gente falou que eu tinha que pegar o número 2, colocar aqui em cima, transformar fração em número decimal. Peguei o numerador, coloquei lá em cima. Aí eu olho aqui embaixo, ó, quantos zerinhos eu tenho. Uau, eu tenho 2 zerinhos, significa que eu vou ficar com 2 casinhas decimais após a vírgula. Então, uma casinha decimal, 2 casinhas decimais depois da vírgula. E antes da vírgula eu tenho que completar com um númerozinho. Como aqui também ficou um buraquinho, eu também tenho que completar com um númerozinho. Então, é 0,02. Isso, gente, pensando em regrinha prática, né? Porque eu também poderia fazer uma conta. 2 dividido por 100. Vocês sabiam? Lembrou? Ó, 2 sobre 100 significa a mesma coisa de 2 dividido por 100. 2 dividido por 100 não dá. 0, acrescenta um zerinho, 20. 20 para dividir por 100 também não dá, é pouco. Acrescento outro zerinho e um zerinho lá. Agora sim, olha, 200. 200 dá para dividir por 100. Então, fica 2 vezes 100, 200. Para chegar a 200, não falta nada. 0,02. Tá vendo quantas maneiras a gente tem de encontrar esse 0,02? Dá pra gente fazer de cabeça, dá pra gente fazer só com regrinha prática, dá pra fazer a divisão, dá pra fazer de várias maneiras, tá bom? Bem, então vamos continuar. Uma porcentagem pode ser representada por uma fração ou por um número decimal. Por exemplo, 95%. 95%, olha, fiz uma fração. 6%. 6%. Também fiz uma forma de fração, tá vendo? 80%. 80%. Tá vendo? Usamos a fração para representar a porcentagem. Agora a gente vai usar o número decimal. Aí vamos lá. Regrinha prática. Copio o numerador. Vejo quantos zerinhos tem aqui embaixo, 2. Então tem que ficar 2 casas após a vírgula. Completo com zerinho. Aqui é a mesma coisa. Copio o numerador. Aqui tem 2 zerinhos no denominador, então tem que ficar 2 casas depois da vírgula. 1, 2. Aí eu completo com zerinho nos locais que tem buraquinho. 80%. Vou colocar o 80 aqui e vamos andar 2 casinhas, 1, 2, para colocar a vírgula. Completa com zerinho. Fácil, né? Para calcular a porcentagem de um número, que é o que a gente mais vê no dia a dia, a gente pode fazer cálculo de cabeça. E é o que é mais agradável para a gente, né? Por quê? É importante a gente pensar o seguinte: existem algumas porcentagens que dão ideias de fração que facilita a nossa conta. Mas também existe um jeitinho básico
de regrinha, de macete, para a gente calcular a porcentagem de alguns números básicos, tá? Como assim? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. O que é 10% de 200? Pensar em 10% é você pegar uma parte de 10, certo? E a gente vai considerar que aquela parte toda seria 200, a gente vai pegar uma parte dela, ok? Então, vai ter dividido isso tudo em 10, a gente vai pegar um pedacinho. O que é pensar assim? Bem, é pensar o seguinte. Se eu fosse fazer conta, seria assim, ó, 10% de 200, ok? O que é 10%? Se eu for simplificar, divido por 10 em cima e embaixo, fica 1/10 de 200. O que é 1/10 de 200? É pegar 200 e dividir por 10. O que é 200 dividido por 10? Na verdade, é simplificar, né, gente? É dividir por 10 de um lado e outro. E vai ficar 20 dividido por 1, que na verdade dá 20. Então, pensar em 10% de 200 é pensar em 20. Será que não tem um jeito mais rápido, mais fácil de fazer essa conta sem ter que fazer isso tudo aqui? É lógico que tem. Toda vez que você tiver números que estão terminando com 2 zeros, né? Fica muito mais fácil de você pensar em calcular de cabeça. É lógico que se não forem números terminados em 2 zeros, se tiver terminado em um zero só, a gente vai andar com a vírgula. Se não tiver zero, a gente vai andar com a vírgula. Tudo isso é possível, para não ter o trabalho de fazer muita conta. Então, vamos lá. Toda vez que a gente estiver pensando em tratar de 10%, a gente vai eliminar um zero do valor principal. O meu valor principal aqui não é o 200? Então, 10% dele é 20. É só eliminar um zero. É só isso? É só isso. Por exemplo, 10% de 500. O que é 10% de 500? É só eliminar um zero do 500. Vai ficar quanto? 50. 10% de 2.000. O que é 10% de 2.000? É só eliminar um zero. Vai ficar 200. É isso que é pensar em 10%. Ok? Agora, pensa comigo. Se 10% eu fico com 1/10 daquele valor, e 1%? 1% eu vou ficar com 1/100. Então, isso significa que eu vou cortar 2 zeros para descobrir 1% de qualquer coisa. Então, 1% de 800 significa pegar esse valor principal e eliminar os 2 zeros que estão ali. Isso vai dar 8. Ok? Então, 1% de valores como esses aí que a tia está colocando para vocês, que são valores que terminam com zero, é muito simples de você fazer de cabeça, tá bom? Não que os demais não sejam, mas esses são muito simples, então você não precisa ficar se matando para fazer continha, certo? Então vamos fazer outros exemplos com 1%. 1% de 300. O que significa? Vou cortar 2 zeros, agora 2, porque é 1%. 3. 1% de 900. Isso vai dar 9. Ó. 1% de 40. E agora? Eu só tenho um zero para eliminar. Significa, 1% significa que eu tenho 1 centésimo, que eu vou dividir por 100. Se eu vou dividir esse número 40 por 100, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar com 2 casinhas depois da vírgula. Não é assim que fica quando a gente quer centésimo? Aí eu fiquei com 40 centésimos, ou 0,40, tá? Mas, como a gente está fazendo exemplos todos com 2 zerinhos, não vou colocar esse exemplo aqui agora. Vamos considerar 1% de 400. Corta 2 zerinhos e aí você fica com 4. Então, se aparecer para você continha com 10% de um valor desse que tenha zero, fica fácil de você fazer. Se for 10%, você só precisa ter um zero, porque aí você vai cortar um zero e pronto. Por exemplo, ó, 10% de 560. Vai eliminar um zero, vai ser quanto? 56. Fácil, né? Então, guarda isso. 10% de um valor, eu vou eliminar um zerinho dele. Se não tiver zero, eu vou andar uma casinha com a vírgula, vou deixar uma casinha depois da vírgula.
1% de um determinado valor que tenha zerinhos. 1% significa que eu vou cortar 2 zerinhos. Tudo bem? Muito fácil. Aí nós vamos para 50%. 50% de um valor, gente, 50%, se 100% é o total, 50% é metade. Então, metade de 100, 50. Então, é metade de 100. Ok? 50. Então, 50% é só você pensar na metade das coisas. Por exemplo, 50% de 20. Caramba, 50% de 20 é 10, porque é metade. 50% de 360, 180, porque é a metade. Tá bom? Então, guardou? Ó, 10% molezinha, só elimino um zero e descubro quanto é, faço de cabeça. 1% molezinha, elimino 2 zeros, também faço de cabeça. 50% já sei que é metade, então metade de um número. Agora vamos para os outros casos. 20%, 75% e 25%. 20%, na verdade, é 1/5, ok? É 1/5. Por quê? Vou colocar aqui para vocês, ó. O que é 20%? Vamos fazer fração irredutível. Vou simplificar por 10, dividir por 10 em cima e embaixo. Sobrou 2 décimos. 2 décimos significa que eu vou dividir por 2 em cima, vou dividir por 2 embaixo. 2 divide por 2 dá 1 e 10 divide por 2 dá 5. 1/5. Percebeu? Então, o que significa pensar em 20%? Significa você pensar que você pegou um pedacinho de 5. Então, vamos pensar comigo. Olha que legal, né? 20% de 400. Eu vou pensar que isso tudo aqui é 400, que eu dividi em 5 pedaços, porque é 1/5. Então, eu vou pensar que isso tudo aqui vale 400. Eu estou pegando um pedacinho. Um pedacinho vale quanto? Se 5 pedaços valem 400, 400 dividido por 5 vai dar 8, né? 80, né? Então, um pedacinho desse aqui é 80, porque é 80 com 80, com 80, com 80, com 80. Vai dar 5 vezes 8, 40, os 400, tá? Então, cada um pedacinho desse vale 80. Então, 1/5, perdão, 1/5 vai ser 80. Ou 20%, que 1/5 é 20%, vai ser 80. Por que 1/5 é 20%? Pensa comigo, porque isso aqui é 20, com mais 20, com mais 20, com mais 20, com mais 20 vai dar 100, 100%. Certo? Então, cada pedacinho desse de 1/5 são 20%. Ah, tia, mas é difícil ficar pensando nesses negócios assim, não tem uma outra maneira? Bom, aí você vai fazer o seguinte, né? Você está com 20%. Pensa em 10%. Quanto é 10% de 400? Você vai tirar um zero, vai ficar com 40. Se 10% é 40, 20% não é o dobro? Então, o dobro é 80. É tanto jeito de fazer, gente. É tanta maneira diferente, né? Muito bem. Então, toda vez que a gente pensar em 20, 40, 60, 80%, a gente está falando de 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, tá bom? Quando eu falo de 25%, 75%, significa que eu estou pegando partes de 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Já não é mais 1/5. A figura já não está mais dividida em 5 partes. A figura está dividida em 4 partes, quando eu falo de 25, 75 e por aí vai, ok? Então, pensa comigo, ó. Isso tudo é 100%. Então, significa que cada pedacinho desse é 25%, certo? Então, um pedacinho desse é 25%. Beleza, então, como é que eu calculo 25% de alguma coisa? Bom, você pode usar a artimanha lá de fazer 10% mais 10% mais 5%, o que dá 25%. Ou você pode fazer esse esquema de pensar em 1/4. Você vai pegar 300 e dividir por 4, vai achar os 25%. Se você pegar 300 e dividir por 4, a gente já fez essa conta? Não, né? 30 por 4 vai dar 7, 4 vezes 7, 28 para 32, 20. Vai dar 75, olha, ok? 75.
Aí, se você for pensar em 75%, o que é pensar em 75%? É pensar que você pegou, ó, 25%, vou fazer aqui agora de roxinho, aqui embaixo. Ó, significa pensar que você pegou 25%, depois você pegou mais 25%, que deu 50%, depois você pegou mais 25%, que deu 75%. Significa pensar que você pegou 3 pedacinhos dos 4. E isso é 3/4, que vão representar os 75%. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar 3/4 de 600. E aí você pode fazer desenho, né? E aí você vai descobrir, por exemplo, eu posso fazer assim, né? Divido isso em 4 partes, porque 75% eu já sei que tem a ver com 1/4, 2/4, 3/4. Aí eu faço 4 partes, vou pegar 3 dela, ok? Vou ter que pegar 1, 2, 3. Aí eu vou pensar, se isso tudo é 100%, isso tudo é 600. 600, se eu for dividir por 4 para ficar com cada pedacinho, isso vai dar 150, né? Então, cada pedacinho desse é 150, ok? Se eu tenho 3 pedacinhos de 150, 450, né? Olha que legal. Isso, gente, é para fazer raciocínio de cabeça, certo? Eu vou ensinar outra maneira de você fazer só com continha, para quem não se sente seguro de fazer conta de cabeça, tá bom? Mas, já que a gente está aqui, vamos fazer esse 35% de 400? Então, vamos lá. 35% de 400, uau! Como é que eu vou fazer 35%? Eu, que não sou boba nem nada, vou pensar assim, ó. 10% de 400 é 40, porque eu elimino um zero. 10% é 40. Se 10% é 40, 30% é 3 vezes o 40. 3 vezes 4, 12. É 120. Beleza. Aí, olha, eu vou pensar também assim. 10% é 40, 5% é metade. Metade de 40, 20. Ah, então peraí. Eu já estou com 30%, que é 120. Se eu juntar 30% mais 5%, que é 20, eu vou ficar com 140. Então, 35% de 400 é 140. Fácil, né, gente? Bom, vamos partir agora para um outro raciocínio, tá? A gente fez esse que é de cabeça, agora vamos partir para outro. Antes de ir para aqueles lá, vamos fazer mais um pouquinho? Vamos, é muita tentação, né? 1% de 800. 1% elimina 2 zeros, então vai dar 8. 10% de 90. 10% elimina 1 zero, então vai dar 9. 10% de 40 reais. Ó, pensa bem, depois da vírgula que você não mexe com ele não, você esquece, tá? 10% de 40. 10% de 40, corta um zerinho aqui. Então, fica 4. 1% de 300. 1% de 300, 1% significa que eu elimino 2 zeros, então é 3. 1% de... Aqui cortou o zerinho, né? 1% de 12 mil, significa que eu vou cortar 2 zeros, vou ficar com 120. 10% de 650, 10% de 650, vou cortar um zerinho, né? 10%, vai ficar 65. Molezinha. Observa que eu peguei os mesmos valores do exercício anterior para a gente calcular e resolver as porcentagens. Só que agora a gente vai usar multiplicação, tá bom? Ah, tia, eu não consigo fazer de cabeça, não tem jeito, eu prefiro fazer uma continha. Então, vamos fazer continha, tudo bem? Vamos lá. Eu sei que 10% de 200 significa que eu vou pegar o 200, vou fazer assim, ó, como se fosse multiplicação de frações, tá? Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Vocês já estão aprendendo as matérias novas aí, né? Bem, 10 vezes 20 vai dar 200 e 100 vezes 1 vai dar 100, ok? Então, ou 20 não, 200, né? 10 vezes 200, 2.000. 10 vezes 200, 2.000. E 100 vezes 1, 100. Vou simplificar
por 10, corto um zero lá, 1K. Vou simplificar por 10 de novo, corto um zero lá, 1K. Ficou 20 sobre 1, que na verdade é 20. O que na verdade a gente fez? Vou voltar aqui para vocês entenderem qual é o raciocínio que a gente vai usar. Eu fiz 200 vezes 10, e isso deu 2.000. E depois ficou 100 vezes 1, 100. Significa que eu vou pegar esses 2.000 e dividir por 100. O que é pegar um número e dividir por 10, 100, 1.000? Não é andar com casinhas depois da vírgula? Então, é o que eu vou fazer. Eu vou pegar 2.000. Já que eu estou dividindo por 100, eu vou pegar aqui, ó, 1, 2 casas. Que número ficou? O 20. Tá vendo? Ou ainda, vou simplificar, divido aqui, divido lá, 20 dividido por 1, 20. Tá vendo? Então, eu poderia fazer de cabeça, como a gente já aprendeu, 10% eu elimino um zero só, vai dar 20. Mas aqui, a gente vai fazer continha. Existe essa continha para fazer, ok? Multiplicação de fração. Só que eu não quero fazer ela. Aí, qual é a conta que eu quero que você faça? Para você não se matar, você vai fazer o seguinte, não se matar de fazer conta, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer toda vez, tá? Vai aparecer 10% de fulano. Você pega o 10, multiplica por 200 e no final você anda 2 casinhas com a vírgula, como a gente fez aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, vou fazer 10 vezes o 200. 200 vezes o 10. Aí, zero aqui, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2. Ando 2 casinhas com a vírgula porque é porcentagem. É sobre 100, divide por 100. Então, eu vou andar 2 casinhas. Pronto, deu 20. Olha esse, 1% de 800. Pega o 1, multiplica por 800, depois anda 2 casinhas com a vírgula. 1 vezes 800 é 800. Anda 2 casinhas com a vírgula, 1, 2. Então, isso aqui é número 8. 1% não é cortar 2 zerinhos? Vai dar 8. Certo? 20% de 400. Pega o 20, multiplica por 400, depois anda 2 casinhas com a vírgula. Então, lá vai. 20 vezes o 400. Pegou o 400, multiplicou por 20. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Andei 2 casinhas com a vírgula. Ai, olha, que legal. Consegui fazer 80. Então, aqui vai ser 80. E é fácil da gente pensar, ó. 20%. 10% cortaria um zerinho. 10% seria 40. 20% é o dobro, 80. Ok? Aqui, 50% de 100. Poxa, eu já sei que 50% é metade, mas tudo bem, não sei fazer. Um exemplo. Pega o 50, multiplica por 100, anda 2 casinhas com a vírgula. É só fazer isso, gente, ó. 100 vezes 50. Bota o zerinho fora. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Anda 2 casinhas com a vírgula, 50. Tá vendo como é fácil? Eu também posso fazer só com continha. Ó, 75% de 600. Pega o 75, multiplica por 600 e depois anda 2 casinhas com a vírgula. 600 vezes o 75. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0, 6 vezes 7, 42. 0, 0, 0, 3, 4, 5, 4. Aí, ó, anda 2 casinhas com a vírgula, 1, 2, ficou 450. Beleza, né? E esse 25% de 300, basta fazer 25 vezes o 300. Dava para fazer com esse 3, jogar lá fora, mas tudo bem. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0 e 2 vezes 3, 6. Somou 7, 5, 0, 0. Anda 2 casas com a vírgula. 1, 2, coloca a virgulinha. 75. Percebeu como é simples? E esse 35% de 400? Vamos lá. Pega o 35, multiplica por 400. Então, vou botar o 400 em cima, vezes o 35. 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 4, 12. Soma tudo,
0, 0, 0, 2 e 2, 4, 1. Anda 2 casas com a vírgula, 140. Pronto, gente. Isso aqui dá 140. Tá vendo como também é fácil? Então, vocês vão escolher o raciocínio que vocês preferem fazer. Pode usar raciocínio mental, cálculo mental, pode usar continha, mas também pode usar outros artifícios que eu vou mostrar agora. Se nós formos seguir esse exemplo que está aqui embaixo, bem aqui, a gente tem 35% de 400. Como é que ele calcula isso? Ele faz assim, ó, escreve 35% na forma de fração. O D, ele troca por vezes e repete o 400. Só que aí 400 coloca um 1 aqui embaixo. Aí ele faz assim, ó, 35 vezes 400, 14.000. 100 vezes 1, 100. Aí ele vai simplificar esses 14.000 com 100. Ó, simplifica esse com esse, divide por 10 de novo. 140 dividido por 1 dá 140. Então, a gente pode calcular essas porcentagens fazendo assim também. Tudo a mesma coisa. Ó, 10% de 200. 10% de 200. Coloco um aqui e faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 10 vezes 200, 2.000. 100 vezes 1, 100. Agora você simplifica para ser feliz. 20 dividido por 1 vai dar 20. Nossa, muito fácil, né, gente? Olha esse. 1% de 800. Coloco 1 aqui embaixo para ficar fração multiplicada por fração. Numerador vezes numerador deu 800. Denominador vezes denominador deu 100. Simplifica, 8 dividido por 1, 8. Olha esse. 20% de 400. A tia estava pensando em outra coisa aqui já. 20% de 400. Aí eu coloco um umzinho aqui, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Multiplicação de frações. 20 vezes 400, 2 vezes 4, 8. E aí acrescenta os 3 zeros. E 100 vezes 1 dá 100. Aí o que você faz? Simplifica por 10 aqui e ali, simplifica por 10 aqui e ali. 80 divide por 1 vai dar 80. Poxa, que coisa boa. Os próximos, a mesma coisa, gente. 50% de 100. Multiplica e multiplica. 5 vezes 100. 1, 2, 3. 50 vezes 100, né? E 100 vezes 1. 100. Elimina 2 zerinhos aqui, 2 lá. Ah, sobrou 50. Aqui a mesma coisa. 75% de 600. Multiplico de cima e o de baixo. Aqui eu sei que dá 100 sempre. 75 vezes 600. Continha. 75. Vou botar aqui os 600. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. 7 vezes 0, 0, 0. 7, 6 vezes 7, 42. 0, 0, 0, 5 e 4. 45.000. Então, aqui vai ficar 45.000. Corta 2 zerinhos dali com 2 daqui, vai ficar 450. Tá vendo? Tudo dá o mesmo resultado, só que o formato de cálculo é diferente. Você vai escolher aquele que fica mais fácil para você, tá? Vamos lá. 25% de 300. Coloca 1 e multiplica. Bem, 300 vezes 25, a gente pode colocar aqui, ó, 300 vezes 25. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 5, 6 e 1, 7, 7.500. Olha que coisa boa! Então, vai ficar aqui 7.500 dividido por 100,
elimina 2 zerinhos, ficou 75. Percebeu? Então, olha, você pode fazer cálculo mental, você pode fazer só a multiplicação. Pega o 10, multiplica por 200, anda 2 casinhas com a vírgula, porque é porcentagem. Pode fazer essa continha desse jeito, fazendo como se fosse multiplicação de frações. Tá vendo quantas alternativas? Escolhe uma e faz, tá bom?